Essa questão fala sobre a síntese do ácido acetil salicílico, né, utilizado aí como medicamento, antitérmico, enfim. Bom, essa é uma questão classificada com cálculo estequiométrico na condição de rendimento. O Enem gosta muito de questões que envolvam rendimento, também pureza e muitas vezes questões em relação ao cálculo estequiométrico de pureza e rendimento ao mesmo tempo. Então tem que tomar muito cuidado, né? Então ele fala lá que o ácido salicílico reage com anidrido acético em presença de ácido sulfúrico, gera o ácido acetil salicílico, AAS, e também como subproduto o ácido acético. Legal. Ele fala o seguinte: após a síntese, então depois da reação, o AAS, o ácido acetil salicílico, é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. O que isso quer dizer? Que a condição de ele colocar uma certa quantidade de reagente, apenas 50% desses vão se transformar no nosso produto. Então preciso ficar muito ligado e atento nessa condição de rendimento. É apenas a metade. Metade daquilo que eu coloquei transformar-se-á em produto, beleza? Devido às suas propriedades aí farmacológicas, antitérmico, analgésico, anti-inflamatório, o AAS é utilizado como medicamento. Vai contando aí uma certa história, nos quais se emprega tipicamente para cada comprimido uma massa aí de 500 miligramas dessa substância. 500 miligramas, vulgarmente conhecido como meio grama. Legal. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar 900 mil comprimidos, coisa para dedéu, de acordo com as especificações aí do texto. Qual é a massa do ácido salicílico em quilogramas que deve ser empregada para esse fim? Perceba que ele quer fabricar o ácido acetil salicílico, os comprimidos, né? E ele pergunta qual deve ser a massa em quilogramas do ácido salicílico que deve reagir. Legal, eu fiz aqui a resolução em 3 partes. A primeira parte foi calcular o quanto eu vou precisar, né, de ácido acetil salicílico para cada comprimido, ou seja, vou calcular uma certa quantidade de ácido acetil salicílico para 900 mil comprimidos. Cada comprimido tem 500 miligramas, que eu já passei aqui para meio grama, para ficar mais fácil as nossas contas, né? Lembrando que multiplicar alguma coisa por meio é dividir por 2, então nós teremos 450 vezes 10 à terceira, já que são 900 mil, né? 10 à terceira gramas do ácido acetil salicílico. Só que aqui muita gente escorregou e carregou esse valor direto para o cálculo estequiométrico para saber o quanto do ácido salicílico era necessário. Mas tinha que se lembrar que o rendimento dessa reação era de 50%. Quer dizer que essa quantidade aqui equivale a 50% da reação. Não quer dizer que eu produzi, que eu produziria essa quantidade. Eu produzi 450 vezes 10 à terceira. Mas o quanto é que eu produziria se a minha reação fosse 100%? Então eu precisaria recalcular para 100%. Por que isso? Porque eu tenho que colocar uma certa quantidade de ácido salicílico, já sabendo que apenas 50% dele vai se transformar no ácido salicílico, correto? Então eu não posso colocar direto, considerar esses 450, senão eu vou ter uma quantidade muito menor de ácido salicílico aqui, beleza? Então cuidado e atenção, é 50% apenas, eu vou recalcular quanto é que seria produzido se a reação fosse 100%. Legal? Então tá lá. Já calculei aqui, aliás, deu 900 vezes 10 à terceira gramas do ácido acetil salicílico. Com uma proporção estequiométrica entre o ácido salicílico e o AAS de 1 para 1, eu passei aqui a proporção que estava em mol para gramas, lembrando que o próprio examinador forneceu a massa molar de cada uma das substâncias, né? 1 mol do ácido salicílico, 138 gramas, e 1 mol do ácido acetil salicílico, 180 gramas, né? Coloquei aqui debaixo a quantidade que seria produzida por um rendimento de 100%, 900 vezes 10 à terceira, e calculei x, a quantidade do ácido salicílico que deve ser colocado, né? Então são 690 vezes 10 à terceira gramas, ou, como ele pediu a resposta em quilogramas, 690 quilogramas do ácido salicílico, beleza? Se eu colocar então essa quantidade de 690 kg do ácido salicílico, eu sei que para um rendimento de 50% eu só vou conseguir produzir essa quantidade. Então perceba que o exercício aí, ele pensou muito provavelmente de trás para frente para colocar
aí as perguntas desse modo, belezinha? Então cuidado, muita gente escorregou aqui, ó, esqueceu de calcular esse 50% e chegar para 100% depois, beleza? Com 690 ficamos com a alternativa letra D de Dundum. Até mais.